Shalom, povo de Deus! Meus irmãos, boa tarde. Que coisa boa, né? Mais uma segunda-feira aqui na presença do Senhor, junto dos meus queridos irmãos aqui, Luiz, Amém. Zé Pinto, Natália, aqui, né, nossa diretora de produção. É uma bênção, irmãos. É um grande privilégio, né? Essa segunda-feira a gente poder juntos, né, com vocês, em vários pontos aqui do nosso estado, do nosso país, né, e até de outros países que participam conosco, né, nesse pastoreio. E eu aqui estou lembrando agora, irmãos, do nosso mestre de obras lá de Serra Branca. Ele está toda segunda-feira assistindo o pastoreio, né, nessa hora. Milton, Deus te abençoe muito aí com sua equipe, né, sua equipe aí na construção agora da casa do obreiro, né? Bênção, bênção de Deus. Deus te abençoe você, sua família e todo mundo aí de Serra Branca. Os irmãos sempre muitos estão também conosco, acompanhando aí. Deus abençoe vocês. Tá bom? Então nós vamos começar esse momento de pastoreio, essa segunda-feira, adorando ao Senhor, cantando louvores, né, para o nosso Deus, o nosso Pai. Vamos louvar? Amém. Boa tarde, irmãos. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, Ele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Louvado seja
semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável és. Bem, irmãos, Amém. vamos orar agora, né? E eu queria começar já lembrando, né, que nesse momento está acontecendo os retiros da igreja. Retiro dos jovens lá em Igaraçu, no VC, e também o retiro da família lá em Sairé. Então vamos orar por esses retiros, como também o retiro da igreja lá de Serra Branca, né? Os irmãos também de Serra Branca estão lá no retiro, conseguiram lá um local muito bom. Então nesse momento acampados lá em retiro, que coisa boa, irmãos, me emociono, né? Porque temos os jovens lá, uma bênção, né? Temos mais de 220 jovens lá em Igaraçu. Também temos a família, os casais, crianças, né? Os adultos lá em Sairé, e a igreja lá com todas as famílias de Serra Branca, né, nesse retiro. Então vamos orar para que Deus continue falando, né, que Deus continue ali presente, né, que seja uma bênção, né, que voltem para casa revigorados pela palavra de Deus. E também vamos orar pelos enfermos, como a gente sempre ora aqui. Eu sempre me preocupo, irmãos, para a gente orar por aqueles que têm doença da alma. Isso aí, paz, alegria, né? Essas pessoas que do fator principal é a tristeza, né? A depressão. Então que Deus alinhe esses irmãos, né? Então vamos orar por eles também, orar pela igreja, orar, irmãos, não vamos esquecer de orar para largar as tendas aqui no templo, né? Aqui em Recife. Estamos aí com um projeto, estamos animados, já temos alguma coisa aí, Deus já está abrindo portas, e se Deus permitir, né? Se Deus estiver nesse projeto, que Ele está nesse projeto, quem sabe Ele já possa começar esse ano, não é? Quem sabe? Mas está nas mãos de Deus. Vamos orar para que esse projeto venha a se realizar, se concretizar. Ora também pelo nosso país. Irmãos, esse momento, né, que estamos vivendo agora é um momento muito difícil, porque acho que 2 anos sem carnaval, e agora voltou, né, com todo o gás. A gente vê nas ruas aquela movimentação, o povo eufórico. Nós vamos orar para que Deus tenha misericórdia do nosso país, né, que as pessoas, que Deus toque o coração, e que nesse carnaval pessoas sejam alcançadas pelo poder de Deus. Tá bom? Então eu peço que você também aí ore em casa, viu, irmãos? Ore em casa aí no seu momento de oração, no seu devocional, ore pelo nosso país. Então nós vamos orar com o presbítero Luiz, e depois aqui. Amém. Oremos, meus irmãos. Santo Deus, nosso Pai querido, Pai eterno, Pai de amor,
como é bom, Senhor, sabermos que temos Tu como nosso Pai, aquele que cuida da gente com tanto zelo, com tanto carinho, com tanto detalhe, que nós mesmos não conseguimos perceber, Senhor, o tanto que Tu tens sido por nós. Obrigado, Senhor. Obrigado porque somos testemunhas do Teu reino que avança, do Teu reino que cresce. Tu tens nos dado o privilégio de testemunhar tantas maravilhas, tantas obras sendo plantadas no sertão e em outras regiões também. Mas falamos agora em especial pelo sertão, pela nossa igreja que temos visto crescer e amadurecer e se firmar em Triunfo, em Serra Branca, agora começando também em Petrolina. E diante de um tempo tão escuso, um tempo tão difícil, um tempo que o mundo busca para te afrontar, Senhor, que é esse tempo agora, nessa semana, nós queremos te louvar e te render mais uma vez esses retiros. Ó Senhor, abençoe esses nossos irmãos que estão em Igaraçu, que estão em Sairé, nossos irmãos em Serra Branca também. Cuida, Senhor, para que seja um tempo de ainda um relacionamento mais profundo contigo, que gere frutos pelo restante da vida de cada um, não seja apenas algo momentâneo, que mais pessoas possam vir a se arrepender de seus pecados, que mais pessoas possam vir a se render diante de Ti, a confiar em Ti, Senhor. Ó, meu Pai, a viver a vida que Tu mesmo nos deste. Aqueles, Pai, que por algum motivo não estão presentes nos acampamentos, abençoa também, cuida, Pai, livra-os do mal, livra-os da malignidade que há nesse tempo agora. E ó, Senhor, onde quer que estejam essas pessoas, dá também um tempo de paz, um tempo de te buscar, um tempo de te conhecer mais, Senhor. Queremos, Pai, rogar por este mal do século que o presbítero Zé comentou aqui, essa doença da alma, tantas pessoas sendo afligidas. Isso não tem distinção de idade, não tem distinção de sexo, não tem distinção de nada. São os tempos que são maus, são as pessoas que muitas vezes não te conhecem, são as pessoas que tiram os olhos de Ti e olham para a tempestade. Ó Senhor, o mal sabe como nos atacar, e nós tantas vezes nos esquecemos de olhar para Ti. Então cuida, Pai, traz a Tua cura, traz a Tua salvação, dá o Teu ânimo, diariamente renova isso, Pai. Faz-nos continuar sempre olhando para cima do sol, olhando para Ti, independentemente de qual seja a circunstância. Tu és o nosso Jeová Jireh, aquele Deus que dá tudo que nós precisamos. Por isso queremos Te louvar e Te rogar pelas lideranças que Tem estabelecido sobre nossas vidas, em especial as lideranças da nossa igreja, nossos pastores, o conselho, os diáconos, a junta diaconal, os líderes de grupos pequenos, de ministérios. Ó Senhor, Tu tens cuidado tanto de nós, Tu tens nos dado um tempo de crescimento e de amadurecimento que tantas igrejas almejam, tanta gente deseja, mas muitas vezes deseja só da boca para fora. Tu tens nos dado isso, nós temos vivido isso. Tu és precioso e nós entregamos em Tuas mãos nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. 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 Ó Deus, nós continuamos na Tua presença, queremos Te rogar o Teu perdão sobre as nossas vidas. O Senhor tenha misericórdia de nós, o Senhor continue com Sua boa mão estendida sobre nós, nos guiando, nos sustentando, nos orientando também através do Teu Espírito Santo. Ó Pai, que os nossos corações estejam sempre voltados para o Senhor, nos derramando diante da presença do Senhor, para que o Senhor nos use como instrumentos Teus nas Tuas poderosas mãos, para sermos usados pelo Senhor, para abençoar outras vidas. Queremos agradecer por este momento aqui, queremos Te pedir, Pai, em favor de todos esses eventos que aqui foram citados, os acampamentos que estão sendo realizados
neste momento, que o Senhor esteja derramando bênçãos sem medidas na vida daqueles que estão participando, e que eles, ao retornarem dos acampamentos, voltarem para a igreja, ó Pai, que eles possam voltar com seus corações ardendo, queimando pelo fogo do Espírito Santo, com alegria, com fervor, para continuar fazendo o teu trabalho. Ó Pai, em nome de Jesus, pedimos que tudo seja para a honra e a glória do teu nome. Queremos te pedir pela nossa nação, Senhor, que nesse momento vive essa situação, tanto política como também agora, nesse momento bom mesmo que está em todo o país. Pai, tem misericórdia da nossa nação, e que te pedimos nesta hora que o Senhor estenda a tua graça sobre aqueles que estão mergulhados nessa situação pecaminosa. Pai, tem misericórdia dessas vidas, tu tens o poder de resgatá-las. Ó Pai, abençoe a nossa nação, sara a nossa nação, cuida do nosso povo, abençoando todo o governo que está também conduzindo esta nação. Pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Abençoa a tua igreja, que ela continue firme, marchando altaneiramente, pregando o teu evangelho em todo lugar, em todo tempo. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu servo que vai trazer a tua palavra agora. Usa ele na autoridade do teu Espírito Santo, e que possamos ser edificados pelo Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, queridos, hoje chegamos no capítulo 7 de Marcos, né? E é desse capítulo que nós vamos meditar. Esse capítulo 7 de Marcos, assim como em todos os evangelhos, né? Em Mateus, nós já vimos, Mateus conta essa história, e agora Marcos, de uma maneira um pouco diferente, ele conta a mesma história, mas é interessante como cada um, né, tem o seu jeito, né, muito peculiar de contar a história de Jesus. Então, começamos assim no capítulo 1. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. Os irmãos já sabem, nós comentamos aqui, os escribas e fariseus, eles eram especialistas na lei, né? Na lei. Porém, eles tinham várias correntes teológicas à época, né? Então, eles estudavam a lei, mas eles faziam a sua própria interpretação, né, de acordo com as suas conveniências. E aí eles viram que Jesus estava ali e foram encontrar-se com Jesus, porque a fama de Jesus já estava grande, né? Estava repercutindo em Jerusalém. Então eles, vindos de Jerusalém, foram se encontrar com Jesus. Jesus estava indo para Sidom, não veio mais na frente, e eles se encontraram com Jesus para questionar, né, eles queriam confrontar Jesus, se é a verdade. Então, em chegando lá, quando se encontraram com Jesus e seus discípulos, e vendo, né, diz o capítulo, versículo 1, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, eles achavam que quem não lavava a mão estava com a mão impura. E aí, por que, irmãos, isso aí? É porque era a tradição dos anciãos, né? Não estava na lei. A gente vai ver que não estava na lei. Então, eles interpretaram, né, e criaram uma tradição que tinha que lavar as mãos e outras coisas mais.
lavar assim, os utensílios e tal, mas como, né? Como uma superstição, como uma tradição. E o versículo diz: depois os fariseus e todos os judeus, observando, veja bem, a tradição dos anciões, né? Era uma tradição, não estava na lei. Não come sem lavar cuidadosamente as mãos. Como já falei, era uma tradição, né, que eles tinham. Quando voltam da praça, não come sem aspergir. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal. Então, só observa aí que ele tinha todo um ritual, né, antes de fazer refeições, não só lavar as mãos, mas limpavam tudo, mas como uma tradição. Interpelaram Jesus, né? Interpelaram os fariseus e os escribas, porque não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciões, mas comem com as mãos por lavar. Então eles questionaram Jesus: por que é que os teus discípulos, eles comem sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então Jesus citou Isaías, né? A hipocrisia, ele estava chamando eles de hipócritas. Jesus não tinha meias palavras, ele confrontou, né? Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: vocês são hipócritas, porque eles, irmãos, eles eram atores. Os irmãos sabem que a hipocrisia são atores, né, que aparentam uma coisa, mas a sua vida prática é outra. E ele diz aqui no versículo 7: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Em vão me adoram. Versículo 8: negligenciando um mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Ou seja, eles negligenciavam os mandamentos de Deus e criaram tradições, né? E ainda adoravam a Deus ensinando doutrinas falsas, ou seja, era uma adoração vã. Então, irmãos, isso é uma coisa que devemos sempre estar alerta, né? E em vão me adoram, ensinando doutrinas. Então, irmão, não vá por qualquer vento de doutrina. Sempre esteja consultando a Bíblia. Eu sei que nos dias de hoje, nós temos muitos homens eloquentes aí na internet, às vezes com o nome de pastores, que ensinam doutrinas que não é a verdadeira palavra do Senhor. Então, esteja alerta, não se envolva, né? Não se envolva emocionalmente, porque eles falam bonito. E às vezes a gente vai, né, levado por esses ensinamentos. 9. E disse ainda, Jesus, né? Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis:
se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corban, isto é, oferta para o Senhor. Irmãos, essa palavra é uma palavra hebraica, né, que significa oferta, sacrifício, né? E o que é que eles faziam? Moisés ensinou, devia cuidar dos pais, e aí eles diziam que não iam cuidar dos pais, ajudar os pais, porque aquilo que seria para os pais, eles diziam que iam dar de oferta, corban. Então, se o pai tivesse necessitado, precisando de alguma coisa, não posso lhe ajudar, porque vou dar de oferta. E na verdade, irmãos, era mentira, era uma desculpa para não ajudar. Então, Jesus disse o seguinte: então, os dispensar de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou de sua mãe, né? Eles usavam essa desculpa, que iam oferecer a oferta, né? Mas não cuidavam do seu pai e de sua mãe, então eles dispensavam o cuidado. Versículo 3 diz: invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitiste, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Irmão, nós precisamos ter cuidado nas nossas tradições, né? Naquilo que a gente acha que está fazendo correto, porque aprendeu assim, né? Os meus pais me ensinaram, os anciões me ensinaram, mas que na verdade está fora da palavra de Deus. Precisamos seguir a palavra de Deus e interpretar corretamente. Tem um pastor, né, que eu conheço há muito tempo, e ele dizia o seguinte: a Bíblia quer dizer o que ela quer dizer. Então não vemos, eu estou lendo isso, mas ela quer dizer outra coisa. Não é verdade. A Bíblia quer dizer o que ela quer dizer. E esse homem que afirmava isso é um grande teólogo, um servo de Deus, né? E eu concordo plenamente com ele. A Bíblia quer dizer o que ela quer dizer. Não tem interpretação do homem. Não, está escrito assim, mas não é assim. É assim. E aí ele continua. Então ele continua: convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E eu lhe digo aqui, irmãos, ouça o que a palavra de Deus está dizendo. Aqui quem está falando é o próprio Jesus. Versículo 17 diz: quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então, ele teve esse encontro aí com os escribas e fariseus, confrontou-os com a palavra. Veja que o próprio Jesus, ele sempre confrontava com a palavra, ele citava sempre a palavra. Nessa conversa aqui com os fariseus e escribas, ele citou Isaías, né? E agora ele entra na casa depois dessa conversa com os seus discípulos, e diz: então lhes disse, então assim lhe disse: assim vós também não entendeis, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuro. E assim considerou ele puro todos os alimentos. Naquele momento, Jesus considerou puro todos os alimentos.
E ele explica: vocês não entenderam, vocês caminham comigo, não entenderam ainda, né? O que entra no homem, né, não vai para o coração. Ou seja, trocando aqui, o que nós comemos sai para o lugar escuro. Agora, continuando aqui, né? Jesus diz: o que contamina o homem é o que está no coração. Vejam o que ele diz aqui. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque ele dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Então veja aqui, irmãos, ele está dizendo: o que sai, o que nós falamos, o que nós pensamos, o que está na nossa mente é o que contamina. Ele diz: o que contamina são a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o ódio, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Nós precisamos pensar nisso aqui, que o próprio Jesus, nós vamos ver isso também lá em Gálatas, não é? O apóstolo Paulo falando isso, mas o próprio Jesus falou todas essas coisas. Ele fala aqui em coisas que a gente às vezes acha, a inveja. Irmãos, a inveja é uma coisa que está no nosso coração. Precisamos estar atento nas palavras do Senhor, porque às vezes nós fazemos isso e nem percebemos. A inveja, né? A soberba, isso são coisas muito sutis. Eu já ouvi alguém falar assim: eu estou com uma inveja santa. Não existe inveja santa, não, meu irmão. Inveja é inveja, né? Então precisamos ter o coração puro. E como é que nós temos o coração puro? Pedindo a Deus, né, que Ele nos purifique de todas essas coisas, orando ao Senhor, lendo a palavra, né, diariamente, vigiando. Eles: vigiai e orai, vigiai e orai. Então, quando a gente abre a guarda, as coisas entram fácil e a gente vai, né, às vezes despreparado, praticando essas coisas. E ele continua: ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem, né? Levantando-se, deu essa palavra dentro da casa, depois levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Eu imagino aqui, irmãos, né, como Jesus era procurado, né, muitas vezes por interesse, para o milagre, né, a fama dele correu. Então ele vivia, né, assim, era como se fosse assim, hoje uma celebridade, né? Então Jesus era muito procurado. Ele procurava, de vez em quando, ele entrar numa casa, então ele levantando-se daquela casa, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, entrou em outra casa, queria que ninguém o soubesse, ou seja, ele queria ter um tempo ali de descanso, ter um tempo ali de paz, né, de sossego. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, e tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos pés. Veja a atitude dessa mulher. Ela veio e prostrou-se aos pés. Essa mulher
era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Jesus estava falando ali, né, dos judeus. Ele veio e essa mulher não era judia, né? Ela era gentia. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor. Ela reconheceu: sim, Senhor. Mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Isso me emociona um pouco, né? Sim, Senhor. Mas os cachorrinhos comem das migalhas das crianças. E eu fiquei pensando, né? Eu tenho uma netinha de 3 anos e a mãe dela coloca um babador aqui para ela não cair no chão. Não sei se você já viu babador que cai aqui, tem um localzinho que segura. Mas de vez em quando cai no chão. Alguma coisa cai no chão. Mas é muito pouco. É muito pouco, irmãos, que cai no chão. Então ela diz: mas os cachorrinhos comem das migalhas das crianças. E o próprio Jesus, com essa palavra, ele fica assim, tocado e diz, voltando, então ele diz, 29, então lhe disse Jesus: por causa desta palavra, veja bem, por causa desta palavra, a fé da irmã, a humildade daquela mulher, por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Não, isso é uma palavra do próprio Jesus que deve mexer conosco. A fé, a humildade, se ajoelhar diante de Jesus. Ele não vai desprezar essa atitude, a sua atitude, a minha atitude. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. De novo, veja bem, se retirou das terras de Ciro e foi de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, porque sempre tinha uma multidão seguindo Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Uma vez que Jesus sempre orava a Deus. Ele olhava para o céu, para o seu Pai, e disse: Afatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhe ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Então, irmãos, veja, quando alguém é tocado pelo poder de Jesus, pelo Espírito Santo, algo acontece na vida, e essa pessoa não consegue ficar calada, porque ele vivia nos pecados, escravo do pecado. Então nós que somos hoje libertos do pecado,
precisamos anunciar Jesus como esse mudo ali, né? Mas ordenou que a ninguém dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais ele divulgava. Precisamos divulgar a palavra do Senhor. 37. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Meu amado, meu querido, esse é o mesmo Jesus de hoje, que está no nosso coração. Se você é uma nova criatura, se você foi alcançado, lavado pelo Espírito Santo do Senhor, você é Jesus, você tem Jesus no seu coração. E nós devemos sempre proclamar essa verdade, né? E não ficar calado. Que Deus nos abençoe muito. Nós vamos orar e depois nós teremos mais um louvor. Ó Deus amado, meu Senhor, Pai bondoso, Pai de misericórdia, Deus que cuida de nós. Nós não merecemos o teu cuidado, mas pelo teu amor, pela tua graça, tu cuida de nós. Sentimos, Pai, a tua presença na nossa vida, nos abençoando. Mesmo quando somos infiéis, tu és fiel. Pai, eu quero te agradecer por esse dia, por esse momento que o Senhor nos concede de estar aqui juntamente com meus irmãos, te adorando, cantando louvores. Te agradecer por essa tecnologia que irmãos de outros estados, de outras localidades, podem estar conosco também, orando, ouvindo a tua palavra. Muito obrigado, Pai, por tudo isso, por tanto amor. E agora, Pai, eu te peço que o Senhor esteja neste momento, esteja abençoando a tua igreja, esteja abençoando os retiros, ó Deus, os preletores, que eles falem com autoridade, ungidos por ti pelo teu Santo Espírito. Que essa palavra fale profundamente ao coração daqueles que estão ouvindo. E que essas pessoas não voltem para casa da mesma forma que foram, mas que voltem impactados pelo teu Espírito, pela tua palavra. Pai, eu também te peço pelos enfermos que estão nos hospitais, que estão também nos ouvindo, que eles também possam ser impactados pela tua palavra, Senhor. E os cultos que vão acontecer durante todo esse período, esse final do período aí, todo, que sejam abençoados, sejam cultos sinceros ao Senhor. Tu abençoa a nossa igreja, a liderança, pastores, presbíteros, toda a liderança, e que possamos ser fiéis a Ti, ungidos pelo Teu Santo Espírito. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor. Aquele que deseja buscar, viver a água que Cristo dá, é além do seu amor que jamais se acabará. Aquele que deseja buscar, viver a água que Cristo dá.
abençoe muito essa semana e que você possa estar na presença do Senhor, seguindo os seus mandamentos. Deus te abençoe. Amém.